Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Temas quentes no direito do desporto, é sobre isto que vamos falar neste episódio de Academicamente e, claro, para este tema convidámos Alexandre Mestre, é o coordenador da pós-graduação em Direito do Desporto na Autónoma Academy. Viva Alexandre, bem-vindo a este podcast. Muito obrigado pelo convite. Já lá vamos aos temas quentes. Primeiro, ajude-me a perceber o que é isto do direito do desporto. Nós temos leis de tudo que regulam a nossa sociedade, regulam a nossa economia. Temos um Código Civil que regula boa parte daquilo que são os processos do dia-a-dia do direito. Mas há leis específicas para o desporto? Existem leis específicas para o desporto, mas efetivamente o direito do desporto compõe-se, enfim, por um conjunto de normas do direito público e do direito privado e que são quer emanadas pelo Estado, quer pelas organizações privadas, lá está. Tanto estamos a falar de legislação que o nosso Parlamento ou que o nosso Governo aprova, como estamos a falar de regulamentação que uma associação, uma federação desportiva, um comitê olímpico, um comitê paralímpico aprovam. Portanto, estamos em duas esferas. Temos uma esfera pública e uma esfera privada. E depois não estamos a falar só a nível nacional. Estamos também a falar a nível internacional ou supranacional mesmo, em que já temos as federações internacionais, as confederações continentais, portanto, por exemplo, uma FIFA, uma UEFA, e depois no topo de uma pirâmide, porque isto é um modelo piramidal, no topo da pirâmide temos o Comitê Olímpico Internacional. Portanto, todos eles emanam normas. Porque o desporto não vive sem regras. Isto, sim, à primeira vista, arrisco-me a dizer, pode ser confuso. Vêm regras de vários patamares. Ora bem, e isso gera aquilo a que se chama no direito o conflito de normas, isto é, porque são carris diferentes, uma coisa, e não há uma hierarquia. Isto é, se nós tivemos um caso muito famoso aqui em Portugal há uns anos, que era o caso Bruma, em que tínhamos um jogador que tinha um contrato com o Sporting, era menor, até mais do que um contrato, creio, com o Sporting, mas que totalizava 4 anos. E a nossa lei possibilitava à data contratos até 8 épocas. Mas era um menor. E de acordo com a regulamentação da FIFA, um menor só poderia ter um contrato de 3 épocas. Não de 4. Não de 4. E, portanto, à luz do direito estadual português, portanto, a nossa lei do contrato de trabalho esportivo, tudo corria bem, ele tinha metade do que poderia ter. Mas à luz da regulamentação FIFA, já tinha ultrapassado o limite máximo. E, portanto, a questão era, qual é a que prevalece? Há uma hierarquia, mas não há uma hierarquia, porque estão em carris diferentes. E, portanto, tudo muitas vezes depende do local onde as coisas são decididas, porque se formos para um tribunal estadual, o Estado, por exemplo, o Estado português vai fazer prevalecer a lei portuguesa e não uma regulamentação de uma entidade privada suíça como a FIFA. Mas se formos para um tribunal do futebol da FIFA, ou se formos para o Tribunal Arbitral do Desporto... Aí já vai prevalecer a norma da FIFA. Sem dúvida, sim. Aumenta a complexidade. Então é por isso que é necessário... Vou dizer uma pós-graduação, mas enfim, há uma autonomia, uma autonomização, é necessário ter conhecimentos específicos do direito ao desporto. Sem dúvida. E é necessário, antes de mais, ter conhecimentos gerais do desporto. Por exemplo, sociedades anónimas desportivas. É necessário ter algum background, digamos assim, do direito comercial, porque o direito das sociedades comerciais aplicado ao desporto é o direito do desporto no âmbito desse ponto de vista. É necessário ter algum conhecimento do direito do trabalho e direito laboral, porque quando estamos a falar em contratos de trabalho desportivo, em contratos de formação desportiva, em contratos de representação de intermediários, portanto empresários desportivos, é o direito laboral transportado para o desporto. Aliás, também tivemos conflitos nesse caso, quando entramos todos para o espaço comum europeu e houve a normalização de regras do trabalho que tiveram que ser aplicadas também ao desporto. Precisamente. Aí temos o direito da União Europeia aplicado ao desporto. A livre circulação de trabalhadores. Agora, recentemente, em dezembro do ano passado, tivemos o Tribunal de Justiça da União Europeia a decidir sobre a chamada Superliga. É o direito europeu da concorrência aplicado ao desporto. Ou seja, são os diferentes ramos do direito que têm uma aplicação ao fenómeno desportivo. Portanto, o direito do desporto, embora tenha uma autonomia, embora seja um ramo do direito e que já ganhou a sua própria autonomia, mas acaba por é um ordenamento jurídico, lá está, acaba por resultar do somatório de diferentes ramos também eles próprios, porque, por exemplo, também se estivermos a falar no direito administrativo, as federações desportivas em Portugal exercem poderes públicos delegados pelo Estado. Os seus atos são atos administrativos, portanto, também temos que ter algumas noções de direito administrativo para poder lidar com o dia-a-dia das federações. Portanto, há muito direito em geral que transportamos para o desporto
Agora, o desporto tem as suas especificidades. E quando já estamos a trabalhar diretamente com os regulamentos das federações, com os códigos disciplinares, com os códigos de ética e tudo mais, com as leis do jogo, aí já estamos muito mais naquilo que é mesmo muito específico do desporto. E é o direito do desporto puro e duro, digamos assim. Como é que se resolvem litígios? Falou que isto anda em carris diferentes. Podemos ter que ir a tribunais diferentes e níveis diferentes para resolver aquele que é um único caso, uma única realidade? Ora bem, nós em Portugal tivemos um período em que resolvíamos, por exemplo, nome das federações, que é a maior parte dos conflitos que nós temos, das mais de 60 modalidades, federações, o que é que tem? Tem um conceito de disciplina, digamos, uma primeira instância, e depois um conceito de justiça. E nós, durante muito tempo, tínhamos as decisões do conceito de disciplina, eram recorríveis para o conceito de justiça, e daí saltava-se para os tribunais administrativos. E tínhamos anos a fio as questões dos tribunais administrativos. Há um caso muito emblemático. Transitada em julgado. Tem mais. Há um caso emblemático, o caso Mateus, em que o Gil Vicente desceu de divisão porque alegadamente utilizou um jogador de forma irregular, e eu por acaso estive envolvido nesse caso, em que demorou 10 anos a ter a primeira decisão a nível de primeira instância. Isso quer dizer que quando vier a decisão ela já não é efetiva. Ora bem, depois mudou. E neste momento já temos uma solução diferente. Foi criado um Tribunal Arbitral do Desporto, ou seja, através de um mecanismo alternativo de resolução de litígios, em que, quer pela via de arbitragem voluntária, em que as partes num contrato, por exemplo, dizem: se houver um litígio emergente deste contrato, vamos resolvê-lo lá. Para um tribunal arbitral, que é um tribunal privado fora da esfera pública. Correto, embora criado pelo Estado, lá está. Com poderes, sim. É um tribunal na acessão da Constituição. E mais rápido, por E norma. muito mais rápido, sem dúvida alguma. Muito mais rápido, muito mais especializado. Deveria ser mais barato, mas acaba por não ser. Mas tem as vantagens, grosso modo, da arbitragem. Pelo menos da celeridade, não é? Depois, é possível recorrer, infelizmente, eu sou contra, mas depois também há fatores de natureza constitucional que também, enfim, condicionam isso. É possível recorrer da decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, mas é muito mais rápido do que era antigamente. Portanto, a nível nacional, a justiça desportiva faz-se nos órgãos disciplinares das federações e é montante das associações distritais, e depois no Tribunal Arbitral do Desporto e recorrível para o Tribunal Central Administrativo Sul, ou seja, temos essas vias. Mas depois também temos as vias, quando estamos no mundo internacional, as federações internacionais têm os seus órgãos próprios, e quando chegamos ao topo, quando já não há hipótese de recorrer, salta-se da Federação Internacional para o Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne, que é o outro Tribunal Arbitral, que é o CAS, que vamos muitas vezes falar o CAS ou o TAS. E aí, 21 dias após a decisão, temos que interpor recurso para o CAS, e daí não há recurso, senão de anulação para o Supremo Tribunal Federal Suíço, que é uma coisa em que raramente, muito raramente, se consegue provimento, que é só por questões formais de ordem pública. Por causa das organizações internacionais de desporto, muitas delas se situarem na Suíça, a Suíça acaba por ter aqui um papel especial no direito desportivo internacional. Um papel fulcral. Porquê? Precisamente porque olhamos para os estatutos e regulamentos dessas federações nacionais e que reconhecem o tal CAS, Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne, como exclusivamente competente para resolver uma série de litígios a nível internacional. E quando chegamos ao CAS, temos uma regra que diz: aqui a lei aplicável é a regulamentação das federações, em primeiro lugar, e em segundo lugar o direito suíço. Porque estão na Suíça. Portanto, o direito suíço tem de facto uma importância muito grande. Vamos dar uma vista de olhos aqui a casos concretos e como estes tais casos quentes que anunciamos, e como pode haver ou não conflito, ou ser mais ou menos complicado. De certeza que quero abordar o caso de uma atleta que mudou de sexo, e isto a nível de desporto pode ser complicado, porque a realidade desportiva a que estamos habituados é uma coisa e a sociedade mudou, e com certeza que as leis também mudaram. Há neste momento vários casos de atletas que estão a mudar de sexo, até crianças, e isso coloca questões do ponto de vista da verdade desportiva. Isto é, os transexuais, lá está, alguém que, e sobretudo, ou quase exclusivamente, quando temos um homem que depois transita para a mulher. Qual é a consequência? É que o facto de ter transitado para a mulher não afasta uma série de características originais enquanto homem, e portanto leva a uma vantagem comparativa. E isso atenta quanto ao princípio da igualdade, no sentido de que todos os atletas devem partir da mesma base. É tal e qual como um caso que houve há uma série de anos atrás, do Oscar Pistorius, um atleta paralímpico que queria competir nos Jogos Olímpicos, e diziam: tem umas próteses, e essas próteses dão-lhe uma vantagem competitiva em relação aos demais. Ou como uma atleta intersexo, a Seménia, que, embora seja mulher, produz níveis de testosterona acima do que é normal para uma mulher e até para muitos homens, e há uma federação internacional que, através de uma regra, lá está, o direito do desporto,
obriga a tomar medicação para baixar os níveis de testosterona. Sim, mas isto é contestável. É muito contestável, desde logo discriminação em razão do sexo, do género, porque as regras são só pensadas para a mulher e só para aquela competição em específico dela. Portanto, mesmo entre as mulheres há ali uma discriminação. Mas, por outro lado, isto de alguma forma compensa a verdade desportiva. A intenção é essa. Eu desconhecia de todo que existem regras específicas para nivelar, neste caso, testosterona. Foi surpreendente, de facto. Eu até, quando isso surgiu, ocorreu-me até qualificar essa norma como uma espécie de doping ao contrário, porque os atletas são condenados por recorrerem a substâncias dopantes, isto é, medicam-se para aumentar a performance, e esta regra obriga a medicarem-se para diminuir a performance. É, de facto, uma situação que coloca também em causa a reserva da vida privada da atleta, a sua dignidade enquanto pessoa humana, por aí fora, ao ponto de, neste momento, estamos a poucos dias de termos uma decisão no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos sobre este final, sobre este caso. Sobre esta estranheza para os direitos humanos de se limitar o nível de testosterona. Correto. Do ponto de vista desportivo ela perdeu, no caso, mas agora do ponto de vista dos direitos humanos, vamos ver. Há mais casos assim complicados. Este é internacional, anda nos tais carris diferentes, com certeza. Há muitos casos, quase todos os casos são bastante complicados. Ainda neste momento coloca-se muito estas questões, o caso dos transgéneros, porque então ainda é mais paradigmático, isto é, vamos imaginar um homem que diz que se sente mulher e que quer competir como mulher, e isso pode acontecer no alto rendimento, como pode acontecer num ginásio. Eu já tive uma situação dessas, que me telefonaram de um ginásio e dizer, olha, está aqui uma pessoa que diz onde é que está o meu balneário, mas aí não há uma dimensão competitiva. Quando há uma dimensão competitiva, a verdade desportiva é colocada em causa. Depois, questões de liberdade religiosa, também os direitos humanos estão muito presentes nos dias de hoje. Tivemos em Tavira, há 2 ou 3 anos, uma atleta que queria usar um hijab e que não pôde utilizar por razões da regulamentação federativa, mas não discriminando em razão da religião. Outro sim, foi uma questão de harmonização dos regulamentos. Isto é, os regulamentos dizem que todos temos de ter o mesmo equipamento e, portanto, ninguém pode utilizar um equipamento diferente. Tem que ser aquele que está homologado pela Federação Internacional. Portanto, neste momento... O IAB não está, com certeza, exatamente. Homologado. Neste momento são as questões dos direitos humanos que são as mais problemáticas. Depois, a maior parte do contencioso tem a ver com transferências internacionais, com aquelas sanções que são aplicadas durante 1, 2 épocas, se digamos, banir-se, proibir as transferências internacionais. Portanto, isso é uma sanção muito gravosa para os clubes, ficarem inibidos de transferir internacionalmente os jogadores. O chamado fair play financeiro, que já mudou de nome, mas ainda o conhecemos assim, dos clubes, das sociedades esportivas, terem que controlar os seus custos, ter uma série de requisitos para poder participar nas competições. Isto gera muito litígio. A maior parte dos litígios tem que ver com condições de elegibilidade a participar nas competições e transferências. Direito do trabalho desportivo é o essencial dos litígios. Questões éticas, também relacionadas com apostas esportivas, com branqueamento de capitais no desporto, com a violência. Há muitos casos de violência associada ao desporto, de corrupção no fenómeno desportivo. A maior parte dos litígios tem que ver com manifestações antiéticas. Fora do desporto. Também aparecem casos de racismo no desporto? Sem dúvida. Nós tivemos um caso, não há muito tempo em Portugal, que foi o caso Marega, em que Estava justamente a pensar no Marega. E que foi, sem dúvida, um caso que mostrou a dificuldade da prova. Porque apesar de haver a videovigilância, porque na primeira e segunda liga é obrigatório, nos termos da lei, a videovigilância, apesar de haver o relatório do árbitro, apesar de haver o relatório das forças de segurança, podemos utilizar testemunhas, etc., às vezes é muito difícil a identificação de quem são os prevaricadores. E depois levando-se outra questão muito interessante da especificidade do desporto, que é os clubes, as sociedades esportivas, respondem pelos comportamentos dos seus adeptos ou simpatizantes. Ou seja, ouvimos sempre, à segunda e à terça... Jogos à porta fechada, enfim, há vários castigos ou alguns mais pesados. Por comportamentos dos adeptos. Dos adeptos, sim. Que nem são muitas vezes sócios. Basta ser adeptos. Correto.
há pouco tempo, não há muito, mesmo aqui na Primeira Liga de Futebol, tivemos uma invasão de campo. Que direitos é que estão aqui em causa? Estamos a falar de adeptos a entrar no campo e misturarem-se com jogadores. Exatamente. E houve violência. E houve violência de jogadores para com adeptos, supostamente em legítima defesa. Ou seja, a legítima defesa convoca-nos o direito penal, lá está, o direito penal aplicado ao desporto. Que aparentemente não tem nada a ver com o desporto. Que aparentemente, mas veja bem, a própria invasão do terreno de jogo é crime. Alguém que invade o terreno de jogo ou alguém que arremessa um objeto para o interior de um recinto desportivo é crime. Portanto, aí é o direito penal, mas também é o ilícito disciplinar. Isto é, também pode haver uma sanção disciplinar por comportamentos dessa mesma natureza. Portanto, aí era a questão dos adeptos invadirem o recinto desportivo e dos praticantes, alegadamente a legítima defesa, agredirem os próprios adeptos. Portanto, temos situações em que só essa reação do adepto, do jogador, pode ter consequências disciplinares a nível do seu contrato de trabalho desportivo, porque o clube vai naturalmente desencadear um processo disciplinar, suspender eventualmente os jogadores, consequências do ponto de vista criminal, porque pode haver uma participação criminal contra os jogadores porque agrediram os próprios. E nem mais. E pode haver consequências para o clube. Para o clube também, nem mais, e para os adeptos que invadiram, porque podem ficar interditos de aceder ao recinto esportivo e até porque cometeram um crime. Também eles, em princípio, cometeram um crime. Correto. Ao invadir o campo. Que dá a pena de prisão ou pena de multa, mas numa sessão destas, mais provavelmente uma pena de multa. Uma pena de multa. Então, com meio dúzia de casos, acho que fica aqui claro a complexidade, os vários tabuleiros, seja com leis autónomas do desporto em vários carris, seja depois entre a conflitualidade ou a prevalência ou não destas leis com outras leis, como acabou de dizer, sejam leis de direitos humanos nacionais e internacionais, as leis do trabalho, as leis das sociedades, enfim, por causa das transferências, acaba por ser uma teia bem complicada. É um ramo muito misturado do direito. E que existe trabalho de equipa, ou seja... Não há um especialista em tudo. É impossível saber tudo e, portanto, também podíamos juntar as marcas, propriedade intelectual, podíamos juntar a fiscalidade, os impostos, dupla tributação, um jogador ou um treinador que está em 2 países na mesma época. Há vários casos em tribunal sem e dúvida. Fora. E isto convoca, é evidente que a pessoa especializa-se e eu e vários outros colegas estamos especializados nesta área, mas temos de ter a humildade de perceber que não sabemos tudo. E daí o trabalho em equipa. E o trabalho em equipa é muito integrado, muito horizontal. Com advogados de outras áreas do direito. Correto. Alexandre Mestre, muito obrigado pelo tempo que pôde despender. Obrigado eu. A ajudar-nos a perceber aqui esta complexidade de um campo do direito que fascinante. É autónomo, mas que vive profundamente imbricado na vida da sociedade e, como tal, também em todas as leis que regulam a nossa sociedade. Muito obrigado. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.